A divisão sagrada de Israel e Judá, a revelação chocante do plano transformador de Deus. E sucedeu que, ao terceiro ano de Joaquim, Roboão, filho de Salomão, tomou assento no trono de seu pai em Jerusalém. O povo, cansado e oprimido por altos tributos e trabalhos forçados, dirigiu-se a ele, clamando: Teu pai tornou nosso fardo pesado, agora, alivia nosso sofrimento e nossa carga. Nesse contexto tenso, Roboão se encontra em um dilema profundo, entre o legado de seu pai, que fora um rei sábio e épico, e a pressão de suas camaradas mais jovens, que dizia que a única maneira de governar era com mão firme. Roboão, sentado em seu trono de marfim, cercado pela riqueza e opulência que a nação possuía, decidiu buscar conselhos. Primeiro, ele consulta os anciãos que tinham servido a Salomão, homens cuja sabedoria era infindável. Eles disseram: se você for bondoso e tratar o povo com cortesia, eles servirão a você para sempre. Mas, em seguida, ele se volta aos jovens que cresceram com ele, que, imbuídos do fervor da juventude, o instigaram a se mostrar mais robusto. Diga ao povo que a sua carga será ainda mais pesada. Em um momento de fraqueza e orgulho, Roboão decide seguir o conselho dos jovens. E, em voz alta e cortante, ele proclamou: Meu pai pesou sobre vocês um fardo pesado, mas eu aumentarei ainda mais o seu fardo. As palavras atravessaram como um raio, e logo o descontentamento se transformou em gritos de revolta. Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Para as suas tendas, ó Israel. Assim, as 10 tribos do norte se afastaram, proclamando Jeroboão como seu novo rei, enquanto Roboão e a tribo de Judá permaneceram sob a sombra de Jerusalém. O reino agora se tornava um campo de batalha, e no reino do norte, Jeroboão, cujo medo reinava em seu coração, começou a temer que seu povo retornasse a Jerusalém. Para evitar que a adoração a Deus prevalecesse, ele criou altares em Betel e Dan, introduzindo ídolos e práticas idólatras que afastaram os corações do povo do verdadeiro Deus. Jeroboão se tornaria o arquétipo da apostasia, um rei ungido pelo medo e pela fraqueza. No entanto, em meio ao caos que se alastrava entre os reinos, Deus, em sua soberania, levanta um profeta. Aquele que traz uma advertência e um chamado à mudança, vestindo-se de linho áspero, marcha firmemente e clama em alta voz: assim diz o Senhor. A dinastia de Jeroboão será destruída por sua infidelidade e suas práticas idólatras. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Jeroboão, agora diante da advertência divina, se vê em um dilema aterrorizante. Poderia ele, o rei que havia se erguido sobre as injustiças do passado, ignorar o chamado do Senhor? As tensões entre os reinos aumentam, e o destino de seu povo pende entre a obediência e a rebelião. Onde a divisão conduzirá, e como Deus responderá à infidelidade? O eco da escolha de Roboão e as decisões de Jeroboão reverberarão por gerações, desafiando a fidelidade do povo e a soberania de Deus. O que acontecerá a seguir? O plano divino está apenas começando a se desenrolar, e a história de um reino dividido aguarda em suspense as próximas revelações. E sucedeu que, ao saber das palavras do profeta, o coração de Jeroboão ficou aterrorizado. As promessas do Senhor ainda ecoavam em sua mente: a dinastia de Jeroboão será destruída. Ele se sentiu alvo da ira divina, e a possibilidade de uma calamidade implacável assombrou seu espírito. Em sua ansiedade, Jeroboão chamou seus conselheiros, e com os olhos perturbados, disse-lhes: e se o povo voltar a buscar o Senhor em Jerusalém? Se eles forem e oferecerem sacrifícios ao Deus de nossos pais, podem muito bem reivindicar seu antigo reino. A inquietude agora fazia morada em seu ser, e a sombra da dúvida pairava sobre sua liderança. Os conselheiros, medindo as palavras, sugeriram que ele deveria reforçar suas práticas idolátricas. Que cada um permaneça em sua própria casa e respeite os novos altares.
Não deixe que a dúvida se infiltre em vocês, disseram. Jeroboão, tomado pelo temor, acatou seus conselhos, estabelecendo festivais que celebrariam falsos deuses, e assim, afastou ainda mais o povo da verdadeira adoração. Enquanto isso, no reino de Judá, Roboão, em sua solidão, começou a sentir a gravidade de sua decisão. As vozes que antes o encorajavam a ser severo agora ressoavam como um peso em seu coração. Ele olhou para Jerusalém, a cidade amada, e o templo construído por seu pai, onde a presença do Senhor habitava. O arrependimento começou a germinar, e ele convocou os líderes de Judá para discutir como restaurar o que havia sido perdido. Devemos buscar ao Senhor com nossos corações, pois apenas Ele pode nos unir novamente, Roboão declarou entre lágrimas. Alguns dentre os líderes, tocados pelo seu gesto de humildade, concordaram e começaram a orar fervorosamente, pedindo a restauração do favor de Deus sobre a nação. Mas em Israel, a idolatria era como uma teia que se alastrava entre o povo. A cada novo dia, novos ídolos eram levantados, e os compromissos espirituais enfraqueciam. As celebrações em Betel e Dan atraíam cada vez mais a atenção dos israelitas, que se entregavam ao paganismo sem saber que a conquista final do Senhor estava por vir. De manhã, enquanto o povo de Israel se preparava para mais um festival, um homem de Deus emergiu da multidão. Vestido de linho áspero e com o olhar firme, ele não temia as represálias de Jeroboão. Chegou-se ao altar em Betel e clamou: Assim diz o Senhor, um filho será nascido na casa de Davi, e seu nome será Josias. Ele queimará os ossos dos sacerdotes dos altos sobre o altar. A declaração sussurrou a condenação aos ouvidos dos ídolos, vibrando na atmosfera tensa do lugar. A fúria de Jeroboão rapidamente se acendeu ao ouvir a mensagem. Peguem-no, gritou, mas a mão do rei que se estendeu para prender o profeta, falhou, ficando paralisada. O rei, em desespero, clamou: Orem ao Senhor, que o homem de Deus interceda por mim. Assim, o profeta orou, e a mão do rei se restaurou. Mas a palavra já havia sido estabelecida, o destino da dinastia de Jeroboão havia sido selado. E assim, na divisão de Israel e Judá, um enigma espiritual se apresentava, a escolha entre continuar na adoração aos ídolos ou se voltar para o Senhor. O profeta que havia surgido em Betel presenciou a fragilidade da fé do povo, enquanto Roboão clamava pela restauração e união de Judá. Toda a criação aguardava ansiosamente o desdobrar dos planos de Deus. Em meio ao caos, um novo chamado se estabelecia, revelando que mudanças profundas estavam por vir. O que ainda está reservado para aqueles que escolherem permanecer fiéis ao Senhor? As profecias se entrelaçam no tecido da história, e a soberania de Deus já começou a mover as peças no grande tabuleiro da redenção. E sucedeu que, após o desdobrar dos eventos em Betel, Jeroboão ficou mais alarmado do que nunca. A advertência do homem de Deus ressoava em seu coração, e a lembrança da paralisia de sua mão frente à intervenção divina o atormentava. Ele se reclinava em seu palácio, envolto em escuridão, enquanto a voz do Senhor o perseguia. O que farei agora? Murmurou ele. O peso do medo tornava-se insuportável. Seu reino, sua vida e seu legado estavam em jogo, e ele estava preso em uma corrida contra o tempo. Enquanto isso, em Judá, Roboão persistia em sua busca pelo Senhor. A oração fervorosa das líderes de Judá subia como incenso perante Deus. A unidade entre os líderes começou a se fortalecer, e um desejo de transformação espiritual começava a brotar no meio do povo. Roquejantes cânticos de arrependimento enchiam Jerusalém, enquanto seus habitantes clamavam por misericórdia e pela restauração da aliança feita com seus antepassados. O Senhor ouviu o clamor, e um espírito de arrependimento começou a florescer entre os judaítas. Contudo, à medida que a luz da verdade começava a clarear em Judá, a escuridão do pecado envolvia ainda mais Israel. O povo, iludido pelas festividades pagãs, tornava-se insensível ao clamor de Deus. Os altares comprometidos em Betel e Dan opressavam o coração do Senhor, que olhava com compaixão por seu povo perdido, seduzido por ídolos. Foi nesse momento que uma nova voz se ergueu em Israel, a voz de um profeta da linhagem de Aías. Ele, ousado e determinado, anunciou ao povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, se não voltardes para mim com todo o vosso coração, a destruição virá como a tempestade que varre a terra. Seu grito ecoou nas praças, invitando o povo ao arrependimento.
Ouvindo essa proclamativa, Jeroboão tremia de ira e de preocupação. Que este homem não permaneça em minha presença! Gritou o rei. Mas, à medida que os tumultos e os conflitos se agravavam, o espírito de rebelião do diácono só fechou ainda mais as portas para a misericórdia do Senhor. Então, um evento inusitado ocorreu, uma nuvem escura tornou-se visível sobre o altar em Betel, e a terra começou a tremer. O povo ficou alarmado e, com inquietação, olhou para os sacerdotes que conduziam os rituais. O temor do Senhor começava a penetrar nos corações endurecidos. Quem pode ser salvo diante da ira do Deus que deseja restaurar seu povo? Indagaram. Diante desse clamor, Jeroboão novamente se viu em um dilema. Enquanto oferecia sacrifícios a ídolos que não podiam salvá-lo, o eco das palavras do Senhor continuava a chamá-lo ao arrependimento. A profundidade densa de sua rejeição ao verdadeiro Deus parecia estar prestes a custar-lhe caro. Qual seria o preço de sua infidelidade? E assim, em um instante de reflexão, Jeroboão fez um movimento inesperado. Ele dirigiu-se ao altar e, nas suas próprias palavras, clamou: Ó Senhor, Deus de Israel, se realmente existe um Deus que pode restaurar, mostre-me o caminho. O céu estava inclinado, e os planos de Deus estavam prestes a se desdobrar em plenitude. Um novo personagem surgiria no palco da história, e a promessa de redenção acenava no horizonte. A pergunta pulsava nas almas aflitas: quem se levantaria para guiar o povo de Israel de volta ao Senhor? Qual seria o sinal que os chamaria ao verdadeiro arrependimento? Os acontecimentos que viriam a seguir moldariam o futuro da nação, e a fidelidade de Deus à sua palavra estava prestes a se revelar de maneira gloriosa e inesperada. E sucedeu que, enquanto Jeroboão prostrava-se diante do altar, clamando ao Senhor, uma luz radiante irrompeu do céu, iluminando o sagrado espaço em Betel. O povo atônito, já afligido pelo medo e pela inquietação, paralisou-se. E o profeta da linhagem de Aías, que havia ousado falar em nome do Senhor, levantou-se novamente, sentindo o poder divino que o impulsionava. Assim diz o Senhor: se voltardes para mim, eu restaurarei as suas perdas, anunciou ele, sua voz ecoando como um trovão suave pelo ar. Mas é necessário que abandoneis os ídolos e os altares profanos que construístes, pois o Senhor é zeloso e não suportará divisão em seu coração. Jeroboão, sentindo a gravidade da mensagem, experimentou um conflito profundo. Ele queria crer, mas o medo de perder o seu reino o aprisionava. Que trarei ao Senhor? Pensou. Se minha nação apostar sob a poderosa mão do verdadeiro Deus, perderá confiança nos ídolos que estabeleci, consequentemente, o meu governo. Enquanto sua mente fervia em busca de soluções, o sentido do sagrado invadiu seu ser. No profundo silêncio que se seguia, ele finalmente ergueu a mão, que antes estava paralisada, e clamou ao Senhor em sua agonia e desejo de transformação: ó Deus de Israel, se és realmente Deus, salva-nos da nossa confusão e traz transformação a este povo. Os líderes de Israel, vendo os acontecimentos ao seu redor, começaram a murmurar entre si, inquietos com a cena. Eles não podiam ignorar o que estava acontecendo, uma intervenção divina parecia se desenrolar à sua frente. O clima de fervor espiritual aumentava à medida que alguns começaram a sentir um chamado interno: é verdade, estamos longe do Senhor. O que nos impede de retornar a Ele? Contudo, em meio a súplicas genuínas, o rei Jeroboão hesitava. A voz do profeta ameaçava a segurança de suas decisões, e a realidade de que poderia perder o controle sobre Israel fazia seu coração estremecer. Não posso permitir que isso aconteça! Gritou, tentando manter a aparência de autoridade sob sua liderança. Mas foi nesse momento de extrema angústia que uma nova sabedoria começou a brotar em seu espírito, revelando uma parte do plano divino que ele ainda não compreendia. Assim, intercedendo por auxílio, o profeta disse: tem cuidado, ó rei. Não é pelo poder do homem que reinarás, mas pelo poder do Senhor. Ele é fiel às suas promessas, e, se lhe deres espaço, permitirá que a luz do arrependimento ilumine a nação. A agitação no meio do povo aumentava, enquanto a verdade da palavra de Deus penetrava seus corações. Eles lembravam-se das promessas de seus antepassados, dos caminhos que seus pais haviam seguido nos tempos de paz e bênção.
Um profundo desejo de restaurar a aliança começou a emergir, um clamor coletivo por retorno ao Deus verdadeiro. De repente, com um poder arrepiante, a terra começou a tremer novamente, como um aviso de que os portões da misericórdia se abriam. Escutai, Israel! Bradou o profeta. O Senhor não quer a morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. E, enquanto as escolhas eram feitas e corações eram transformados, a verdadeira diretriz do cálido chamado divino ressoava nos lares de cada israelita. O futuro de Israel estava em xeque, e a determinação de um rei e seu povo em se voltarem a Deus poderia escrever uma nova história. Ao mesmo tempo, em Judá, Roboão recebia relatórios de que o povo de Israel começava a experimentar inquietações e mudanças. Ele, também, se sentia inquieto. O que está acontecendo entre eles? Indagou a si mesmo. Havia uma tensão nas ações de Deus que ele não conseguia controlar. Com um espírito de esperança, buscou ao Senhor por direção. A hora da decisão se aproximava, e ambos os reinos enfrentariam as consequências de suas escolhas. Um conflito a caminho, mas a esperança surgindo entre as sombras, revelava um plano soberano mais vasto do que os olhos podiam ver. O Senhor estava preparando o cenário para um reavivamento, mas de que maneira este se cumpriria? O que mais Deus tinha reservado para seus filhos? A jornada da transformação estava prestes a ser desencadeada, e a fidelidade de Deus aos seus propósitos seria revelada em glória. O silêncio profundo que se abatia sobre Betel foi rompido quando a atmosfera se eletrificou com a presença do Senhor. O povo, tomado de temor, olhava para o profeta com um misto de expectativa e receio, como se dispostos a ouvir cada uma das palavras que emanariam de sua boca. É chegada a hora! Proclamou Aías, sentindo um ímpeto divino que quase o fazia vibrar. O Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, te chamou a um arrependimento sincero. Jeroboão, por outro lado, lutava em seu interior. O peso da coroa parecia cada vez mais insuportável, e as palavras do profeta ecoavam na sua mente: não é pelo poder do homem que reinarás. Ele sentiu a pressão da divindade, uma luta interior que o levava a questionar suas certezas. A luz resplandecente que antes parecia uma bênção agora se tornava um teste à sua fé. Nesse instante, a força da multidão começou a tomar forma. Os líderes de Israel, transmitindo a consciência coletiva da resposta a Deus, começaram a se agitar, clamando por mudança. Nós restauraremos o altar do Senhor, disseram eles. Voltaremos a sacrificar ao Deus que nos fez livre. O clamor crescente reverberou, como ondas sonoras que vibravam na grandeza do propósito divino em unidade. O profeta Aías viu a mobilização e sua esperança reacendeu. Corações que buscam ao Senhor não se envergonharão. Bradou. Convertei-vos, porque Ele está perto e já estabeleceu um plano para aqueles que o buscam de todo o coração. A sua misericórdia é nova a cada manhã. E as palavras de Aías pareciam doer no âmago do rei, cada fração de segurança em sua liderança sendo testada pelo peso da glória de Deus. Sentindo que o povo mudava, ele começou a tremer, não só de medo, mas também de uma curiosidade despertada. E se o Senhor realmente estivesse trabalhando em nosso meio? Refletiu ele. Posso despojar-me de meu orgulho e ser parte desse renovo? Mas na penumbra das decisões espirituais, uma batalha silenciosa entre a luz e as trevas se movia. Um espírito de divisão, com o nome de Jeroboão em seus lábios, levantou-se e soprou dúvidas ao coração inquieto do rei. Se você deixar que o povo retorne ao Senhor, perderá o controle. O poder é sua única defesa. A luta se acentuava, e a escolha entre o orgulho e a humildade tornava-se cada vez mais evidente. Enquanto isso, em Judá, Roboão meditava em suas próprias inquietações. A notícia do movimento fervoroso em Israel chegou até ele, e o seu coração se tornou uma fornalha de dúvidas. Como posso manter incluso meu povo quando eles almejam a verdadeira liberdade? Nesse clamor, ele se pôs a orar, tentando entender se a direção que tomaria poderia ainda ter compreensão à luz de uma aliança quando o Senhor já estava se movendo em outra direção. E foi nesse momento de intercessão que o Senhor falou a Roboão: estou fazendo algo novo. Se você não se voltar ao meu caminho, assim como eu levantei um povo, também posso continuar a operar em meio a eles. As palavras soaram como um sino em sua alma,
E Roboão percebeu que sua segurança não estava em governar com um punho firme, mas em se submeter à vontade de Deus. Reunindo forças de fé e confiança, Roboão decidiu buscar conselhos de homens sábios e levitas, intercedendo pela orientação divina. No mesmo instante, algo audacioso estava a se preparar em Betel, onde Jeroboão, diante da instabilidade de uma decisão, encontrou força no momento de maior fraqueza, buscando um sinal do Senhor. Assim, o Senhor utilizaria essa crescente tensão entre os reinos para revelar sua enorme soberania e poder transformador sem fim. Uma vez mais, a luz da esperança brilhava através da escuridão da divisão, e planos que transcenderiam séculos se formavam nas mentes dos homens. Mas ainda havia muito a se desvelar. Qual era a verdadeira natureza da aliança que o Senhor estava preparando? A revelação da misericórdia divina prometia transformações, mas suas dimensões seriam inexploradas até que aqueles corações decidissem abandonar seus ídolos. A verdadeira batalha por Israel e Judá estava apenas começando, e o plano divino em sua plenitude ainda não havia sido revelado. O vento fresco da manhã soprou sobre Betel, trazendo consigo murmúrios de esperança e hesitação. O alvoroço que havia tomado conta do povo ainda reverberava nos corações dos homens e mulheres que ansiavam por uma nova direção. Aías, o profeta, ainda estava ali, sua presença como um farol em meio à tempestade que se formava no coração de Jeroboão. "Escutai, povo de Israel!" exclamou Aías, sua voz cortando o ar denso de expectativa. "O Senhor diz: voltem, e eu os restaurarei." As palavras do profeta ressoaram, suscitando murmúrios entre a multidão. No entanto, o rei permanecia em sua indecisão, uma sombra perscrutando cada movimento. Jeroboão, inquieto, olhou para sua corte, onde cada rosto refletia a tensão palpável de uma decisão monumental. "Se a aliança é com o Senhor, que caminho tomarei, se a decisão que me cerca é manter os ídolos que construí?" Sussurrou ele para si mesmo, em meio a um crescente desespero. Lembrou então das palavras que lhes foram ensinadas nas histórias de seus antepassados, a fidelidade de Deus diante da infidelidade dos homens. Mas um espírito de medo sussurrou em seu coração: "O povo te abandonará. Não te deixes ser enganado pelo profeta." Assim, no mesmo instante em que o Senhor chamava a unidade, as forças de divisão se fortaleciam, erguendo uma barreira quase impenetrável entre o rei e seu povo. Em Judá, Roboão não era mais que um eco distante de sua própria dúvida. O que fazer para que seu povo não se voltasse às práticas abandonadas de Israel? Ele também sentia a pressão da decisão. Enquanto se reunia com os anciãos de seu reino, seus conselheiros debatendo sobre a melhor estratégia, uma presença pesada se fez notável. Um dos homens, sábio e assim como um pai na fé, lembrou-lhes as palavras do profeta Ezequiel: "E eu lhes darei um só coração e um só caminho." A ansiedade crescia enquanto a conversa se intensificava. Roboão se levantou, a decisão acendendo uma chama no fundo de sua alma. "Precisamos nos voltar ao Senhor. Ele é nosso único refúgio e fortaleza", declarou, fazendo com que os anciãos se entreolhassem, surpresos. O eco de sua declaração reverberou entre eles como uma fresca brisa numa tarde quente. Enquanto isso, em Betel, a luta dentro de Jeroboão atingia seu ápice. O pânico se misturava à dúvida, e assim se formou um conflito silencioso no trono do rei. O povo clamava por um retorno à sanidade, mas seu coração hesitava entre o medo de perder controle e a atração da verdade revelada. Ele se lembrou das palavras do profeta: "Corações que buscam ao Senhor não se envergonharão." Ouviu esse chamado como um tamborilar em sua alma. No entanto, a serpente da traição parecia sussurrar bem perto de sua orelha, instigando-o a agir de acordo com seus próprios desejos. Com o coração pesado e a mente fervilhando, ele se dirigiu ao altar construído em Betel, onde as idolatrias tomaram forma. Com as suas mãos tremendo, acendeu um incenso, um último clamor a velhos deuses, enquanto olhava para um povo sedento por misericórdia. A presença do Senhor já se fazia evidente, e em sua ausência, o eco de oração se tornava um grito de angústia contra o céu. Subitamente, um fenômeno extraordinário aconteceu. No horizonte, uma nuvem não apenas se formou, mas se rearranjou, tomando a forma de uma mão em movimento, como se os céus estivessem se preparando para revelar algo vital. O próprio Aías, junto com o povo, parou em um silêncio reverente, os olhos transbordando de expectativa. O que o Senhor preparava,
a resposta pairava no ar como um mistério sagrado, esperando para ser revelado. O plano divino, tão complexo e tão rico em graça, aguardava a decisão dos homens vazios para completar seu ciclo de cumprimento. Ainda há tempo para a transformação, e um novo caminho está prestes a ser revelado, ressoou a voz do Senhor no sonho de Aías, embora que ecos ainda fossem engolidos pelo silêncio ardente que se seguiu. Assim, em meio a um mar de decisões, a verdadeira essência da aliança da qual Deus falava começava a emergir. Que mistura de estrutura e fluidez poderia esperar por aqueles que, mesmo em sua divisão, buscassem arrependimento? O Senhor estava prestes a agir e sua sabedoria transcendia toda a compreensão. A batalha, mais do que sobre reinos e coroa, era uma luta pela alma da nação. Portanto, o que se revelaria nos próximos dias? O futuro, ainda encoberto, prometia trazer à tona a verdade oculta que os homens mal podiam imaginar. O Senhor se moveria poderosamente entre seus escolhidos, e a aliança dele continuaria a ser a chave para a verdadeira libertação, trazendo luz onde antes havia trevas. O sol mergulhava atrás das colinas, tingindo o céu de um vermelho profundo, como se o próprio céu estivesse tomando uma decisão. Em Betel, a atmosfera estava carregada, a tensão se tornando quase palpável. Jeroboão, sentindo a pressão em seu peito, olhou para os ídolos que ele havia erguido. Cada um deles parecia agora não apenas uma construção de pedra, mas um lampejo de sua própria insensatez. Levanta-te, ó Israel! Bradou o rei em meio ao silêncio tenso. Estamos em um momento crítico. O Senhor prometeu que seríamos seu povo, e no entanto, teimamos em nos voltar para as sombras. Enquanto suas palavras ecoavam, uma estrondosa sensação de desânimo invadiu as mentes de seus súditos que o cercavam. Ele continuava, mas uma dúvida mais profunda, como uma sombra, se aninhava em seu espírito. O que acontece se eu desobedecer e seguir a verdade que Aías nos proclamou? A dor em seu coração era reforçada pela lembrança nítida das advertências de Aías. O profeta havia falado de um novo caminho, avisando sobre as consequências de uma escolha errada, conforme estava escrito em Deuteronômio 30:19, escolham a vida, para que vivam. Mas o peso da decisão o mantinha preso, como um prisioneiro dentro de seu próprio trono. Enquanto isso, em Judá, Roboão sentia o mesmo dilema. Seus conselheiros o instigavam a posicionar-se contra Israel, mostre-se forte. Diziam-lhes, embora o eco das palavras de seu pai Salomão ainda estivesse em seus ouvidos, a sabedoria é a principal coisa, adquira, pois, a sabedoria. Mas, em meio ao clamor da sua corte, uma voz emergiu, um velho ancião que antes havia servido fielmente a Salomão. Rei Roboão, não se deixe levar pela força. Há grande poder em mostrar misericórdia, pois a compaixão do Senhor é o que atraía a verdadeira aliança. Neste momento, o coração de Roboão foi tocado. Ele se levantou e, com os olhos voltados para o céu, clamou em espírito: ó Senhor, como posso conduzir este povo ao caminho da verdade se a própria fragilidade do humano me cerca? Um profundo desejo se acendeu em seu interior, como fogo que arde nas brasas de um lar, buscando resposta. Em Betel, Jeroboão, em meio ao seu turbilhão interior, decidiu enfrentar a situação. Reuniu os líderes do povo com a intenção de ouvir suas vozes, mas ao mesmo tempo, um silêncio instalado cobriu a multidão quando um dos mais velhos levantou-se: Rei, nós clamamos por um retorno à aliança com Deus. Deve haver esperança ainda para nós. As palavras reverberaram como um trovão nos corações após a longa espera de um sinal. E foi então que sucedeu um milagre. Uma luz intensa começou a emanar do altar que Jeroboão construíra. Todos os olhos se voltaram para aquele ponto sagrado. Uma presença divina começou a fluir através da multidão, como um sopro de vida. O profeta Aías, tocado por uma visão, levantou-se novamente e declarou: o Senhor fala de novo. Não haverá um novo começo se não abandonarmos os antigos caminhos. Levantem-se em arrependimento, e ele os restaurará. Nesse instante, o coração de Jeroboão começou a acreditar na possibilidade de redenção. Mas uma nova sombra pairava sobre a cena, a traição estava à espreita, uma armadilha pronta para desviar o propósito divino. O clamor do povo, agora misturado com a presença do Senhor, desafiava o próprio poder da dúvida. E, enquanto as lágrimas de arrependimento começavam a jorrar,
uma nuvem espessa se formou sobre a multidão, parecendo vislumbrar um novo caminho. O que Deus estava prestes a revelar, por fim, uma voz se fez ouvir na brisa suave que pairava sobre a cena, ainda há tempo para a transformação. A decisão dos corações será a chave para a luz que virá. A expectativa estava carregada com a promessa de revelação divina, e o destino da nação parecia à beira de uma nova e surpreendente direção. Qual seria a escolha de Jeroboão, e que impacto isso teria em todo Israel? Ações seriam tomadas, e as sementes de um plano divino estavam prestes a frutificar de maneira inimaginável. A batalha espiritual se intensificava, e o destino da nação estava prestes a ser escrito nas páginas da história eterna. Enquanto a nuvem se tornava mais densa sobre Betel, uma eletricidade espiritual dominava o ar. O povo, com corações ansiosos, olhava para Jeroboão, aguardando suas próximas palavras. Ele, porém, estava submerso em suas próprias lutas internas, refletindo sobre a mensagem que o profeta Aías trouxera. Jeroboão sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, os destinos de milhares de vidas pendiam em suas escolhas. Passaram-se momentos que pareciam horas. O silêncio opressor foi quebrado quando o rei, finalmente, falou com fervor. Povo de Israel, ouvi. O Senhor não nos abandonou. Com o coração quebrantado e os olhos fixos em sua glória, devemos buscar a sua face. Mas para fazer isso, precisamos decidir em que altar realmente cairá o nosso coração. Assim que Jeroboão terminou sua declaração, uma multidão de clamor e confusão emergiu. Alguns gritavam por mudança, enquanto outros se agarravam ao que sabiam, ardendo em desespero e temor. Entre eles, um jovem, dotado de um fervor inexplicável, ergueu-se e pronunciou: Rei, que a nossa aliança com o Senhor não seja apenas de palavras, mas de ações. Que possamos levantar nossos olhos e nos afastar dos ídolos que nos aprisionam. Essas palavras ecoaram como um chamado primordial. Um murmúrio de assentimento atravessou a multidão. O sentimento de esperança começou a brotar onde anteriormente só havia desespero. Contudo, um espírito de rivalidade já se formava nas vozes que emergiam da guitarrada da corte de Roboão, em Judá, que observava diretamente de sua posição. As palavras de Roboão, entretanto, eram como um espinho cravado em seu coração. A disputa entre os reinos tornava-se inevitável. Não deixem que a intransigência dos homens se sobreponha à misericórdia de nosso Deus. Roboão exclamou, agora resoluto. O velho ancião que antes o aconselhara levantou novamente sua voz. Ó rei, a divisão é penosa, mas talvez isso tenha um propósito. Como está escrito em Ezequiel 37:22, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será a todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem jamais se dividirão em dois reinos. Repentinamente, uma revelação mais profunda começou a se formar nas mentes de todos presentes. A visão do profeta Aías parecia se entrelaçar com as palavras antigas, ressoando como uma profecia que não deveria ser ignorada. Que vista sublime foi essa, quando na presença do Senhor, a nação dividida podia um dia se unir novamente, enquanto os dois líderes, Jeroboão e Roboão, lutavam contra as sombras e a divisão, o vento soprou e erguia folhas secas em dançarinos giratórios ao redor deles. Uma mensagem ressoava no ar, um sussurro não só para os reis, mas para todo o povo. O Senhor está preparando algo além do que podem imaginar. Através da divisão, um propósito será revelado. As trevas pareciam se enfraquecer à luz de uma nova unção divina, mas uma sombra pairava ainda mais. Em dimensões ocultas, um espírito maligno murmurava, tentando desviar os corações buscando a verdade. Algo estava se preparando para um confronto que afetaria não apenas Israel, mas todas as nações ao redor. No horizonte, uma figura misteriosa se aproximava. Não era só um espectador, mas um agente do plano divino, alguém que carregava em seu ser os segredos da redenção. O céu começou a chiar, como se estivesse se preparando para um espetáculo celestial de revelação. Que nova luz despontaria sobre o caminho escolhido? Os corações pulsavam com expectativa. Que milagre nascia entre a luz e a sombra nessa batalha espiritual? Qual seria o desenrolar do plano soberano de Deus que ainda se mantinha envolto em mistério? Os destinos de dois reinos estavam prontos para serem entrelaçados na tapeçaria divina da história.
Enquanto o murmúrio contagiava a multidão em Betel, um temor palpável se apoderava dos corações de muitos. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas e dramáticas sobre o povo que se aglomerava diante de Jeroboão. Sobre seu olhar, havia uma determinação ainda rendida a medos e incertezas. Por alguns momentos, a voz do Senhor ecoava em sua mente, trazendo à memória as promessas feitas a Davi, seu antecessor, em uma Crônicas 17:12. Ele me edificará uma casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Nesse contexto de luta espiritual entre os reinos, dois destinos se tornavam mais evidentes, diante de um princípio de fé, um futuro glorioso, e do outro lado, os caminhos tortuosos da idolatria e da desobediência a Deus. Enquanto seus pensamentos se tornavam um campo de batalha, Jeroboão decidiu agir. Com coragem crescente, ele clamou novamente, ao Senhor nosso Deus, que é misericordioso e fiel. Olhai, povo! Ele não esquecerá o seu povo, e se nós nos inclinarmos diante dele, não seremos desapontados. O clamor da voz de Jeroboão ressoou, e agora um novo espírito tomava conta da multidão. Entrelaçados na expectativa, aqueles que antes hesitavam deram um passo à frente. Todavia, a divisão ainda fervilhava nas profundezas da terra. Roboão, atento, sentiu o peso da rivalidade e da incerteza. As palavras do velho ancião ainda pairavam em sua mente, insistindo sobre o propósito na divisão. Ele se perguntava, se a divisão está de acordo com a vontade do Senhor, como posso liderar com sabedoria? Como posso unir o povo no espírito do culto genuíno? Enquanto Roboão ponderava, uma sombra percorreu os limites do campo, uma figura obscura se movendo em direção aos dois líderes. O povo, em sua agitação, não percebeu a seriedade daquela aproximação. Era um homem de aparência imponente, vestindo têxteis de cores escuras que refletiam um ar de mistério e autoridade. A alvorada que estava por vir também trazia advertências. Ele era um emissário de uma força sobrenatural. Quando a figura se apresentou, sua voz era como o rolar de trovão, eu sou o porta-voz do Altíssimo. O que os homens de Israel decidirão hoje escreverá não apenas seu destino, mas também o dos que virão depois. O Senhor observa, e seu coração anseia por justiça e verdade. Ele fez uma pausa, a tensão no ar intensificando-se. Ao ouvir essas palavras, Jeroboão sentiu um arrepio. Aquele era um momento que exigia muito mais do que palavras vazias, era um chamado à ação e à consagração. O emissário continuou, escolha, ó rei. Aglutina-te ao Senhor e abandona os ídolos, ou continuarás carregando sobre ti o peso de uma nação em ruínas. No entanto, uma escolha será feita, e essa escolha ecoará em gerações. A multidão, agora calma, aguardava com corações expectantes, enquanto Jeroboão lutava contra a dúvida que tentava infiltrá-lo. O clamor do povo e a presença da figura misteriosa culminavam em um instante decisivo. A escolha está em mim, e recairá sobre todo um povo. Ele respirou fundo, com os olhos fixos no envelopamento celestial. Que haja um avivamento em nossos corações. Faremos um pacto com o Senhor. Contudo, a sombra que surgira com as palavras do emissário conduzia uma mensagem mais sombria. Na opressão do espírito maligno, pensamentos de divisão e desconfiança dançavam na mente de Roboão, enquanto as trevas pareciam se concentrar em um ponto único, o altar que seria erguido e as ofertas que seriam apresentadas. E assim, enquanto um novo clamor se erguia entre o povo, a pergunta permeava o ar, em que altar se inclinarão? O que aconteceria se a escolha deles desviasse a intenção divina? Eles poderiam alterar o futuro de Israel para sempre. A aliança feita perante o Altíssimo poderia somar-se a um plano ainda mais soberano, ou redimensionar-se em um fracasso que ecoaria pelas gerações. No íntimo de todos os corações, a pergunta ressoava, qual seria a resposta do Senhor a esta escolha? E como ele revelaria a sua glória na terra de Israel após esta decisão tão crucial? O tempo estava se esgotando, e as ruínas de uma aliança quebrada se aproximavam com passos silenciosos. E sucedeu que, diante da expectativa crescente de todo o povo reunido em Betel, a atmosfera tornava-se cada vez mais eletrificada. Os olhares estavam fixos em Jeroboão, que lutava internamente com o peso das responsabilidades que se apresentavam diante dele. A voz misteriosa do emissário do Altíssimo ainda ressoava em sua mente, ecoando promessas de restauração e os perigos de rejeição.
Ó povo de Israel! Ele finalmente bradou, a voz carregada de emoção. Nós estamos em um ponto de viragem. O Senhor nos oferece uma oportunidade, um caminho de retorno. Se nos voltarmos a Ele, abandonando os ídolos, haverá cura e restauração para esta nação. O clamor que se seguiu foi como um rugido de ondas batendo contra as rochas. Muitos começaram a se mover, impulsionados pela esperança de que um novo dia poderia nascer. Entretanto, no reino de Judá, Roboão também enfrentava sua própria tempestade interna. Os relatos de Israel chegavam até ele como flechas, e cada história de arrependimento e transformação despertava um sentimento profundo de urgência. Se eles podem se voltar ao Senhor, o que há de nos impedir? Ele questionou a si mesmo. O ancião que havia falado anteriormente também o encorajou. Rei, se Israel está buscando o Senhor, possamos nós também buscar a sua face. A união em torno da adoração verdadeiramente poderá restaurar o que foi quebrado. Roboão, agora cheio de fervor, convocou o povo de Judá. Escutai, ó filhos de Israel. O Senhor está nos chamando. Não devemos ser indiferentes ao que está acontecendo entre nossos irmãos, pois a misericórdia de Deus está sobre todos nós. Suas palavras tocaram os corações, e um murmúrio de assentimento começou a se espalhar entre o povo. Enquanto isso, em Betel, Jeroboão observava a multidão respondendo ao seu chamado, embora temores ainda pulsassem em seu coração. As vozes do povo clamavam por um retorno à adoração genuína, e pedaços de esperança se espalhavam em meio à confusão da idolatria que ele havia promovido. Então, um jovem entre os líderes de Israel levantou a voz: Rei, se o Senhor está chamando, então devemos responder. Onde está o nosso altar ao Senhor? Onde estão os sacrifícios verdadeiros? Podemos reconquistar a conexão com nossa herança partindo deste ponto. E as palavras dessa juventude causaram um fervor renovado, ecoando como um despertar espiritual que atravessou a multidão. Jeroboão, sentindo a onda de paixão e determinação entre seu povo, teve um vislumbre do que poderia ser. O Espírito de Deus começava a movê-lo, trazendo à tona a possibilidade de um ato de fé que poderia mudar o curso da história. Sim, talvez seja a hora, ele pensou, vacilando entre a segurança que seus ídolos lhe ofereciam e a insegurança do verdadeiro Deus. Contudo, o temor em seu espírito não desapareceu, as vozes do medo se entrelaçaram com as de esperança. O emissário, embora poderoso em sua presença, parecendo vigilante, observou o dilema de Jeroboão. Sobre o que você se apoiará, ó rei? Na transitoriedade dos ídolos ou na segurança da aliança com o Altíssimo? Então, uma escolha decisiva estava prestes a se desenrolar. Jeroboão, agora consciente e pleno da responsabilidade de seu reino, começou a ver os sinais de transformação no coração. Ele reuniu toda a coragem que pôde encontrar e, em um clamor que se elevou acima da agitação, ele declarou: Assim diz o Senhor. Estou fazendo um pacto com o nosso Deus. Comprometo-me a desmantelar os altares idolátricos, e a trazer o povo de volta à adoração ao Senhor Deus de Israel. Um rugido de alegria e esperança irrompeu da multidão, mas como um relâmpago no céu, a sombra da oposição rapidamente se formou. Os líderes idólatras ao redor de Jeroboão começaram a murmurar descontentes. O que você está fazendo? Você não pode apagar o que estabelecemos. Você perderá o controle de nosso povo. A tensão no ar transformou-se em um campo de batalha espiritual. Enquanto Jeroboão se via dividido entre a lealdade aos ídolos e a chamada do Senhor, um súbito movimento de entendimento começou a acontecer. No íntimo de seu ser, a verdade começou a prevalecer, e ele entendeu que não seria apenas uma decisão pessoal, mas um ato que reverberaria além de seu reinado. O emissário, percebendo a luta interna de Jeroboão, levantou a mão e exclamou: A escolha que você fizer agora levará a mudança radical. É hora de restaurar a aliança e reconstruir os altares do Senhor. Quando a decisão for tomada, não haverá retorno ao passado. Sob o peso dessas palavras, um ruído coletivo começou a crescer entre a multidão agitada. O povo clamou por libertação, e a expectativa de um novo avivamento pairava sobre suas cabeças. Mas no palácio de Roboão, a tensão também aumentava. Ele sabia que suas ações deveriam ser rápidas, mas cada dia sem decisão parecia escorregar entre seus dedos como areia.
Ele buscava em seu coração o que deveria fazer e clamava ao Senhor por orientação. Ó Deus, como posso ser um canal de restauração sem mais ferir os laços da história? Revela-me tua vontade, pois confio que tu és o Deus que verte luz nas trevas. A mensagem de Deus para Roboão veio como um sopro. Se você se voltar para mim de todo o coração, eu também me voltarei ao seu povo. A promessa de unidade e restauração começará com você. Assim, em meio a corações divididos e vozes de opressão clamando por atenção, o Senhor estava prestes a desvelar o âmago do plano soberano. O momento ainda estava encoberto em mistério, mas os reinos agora se moviam nas direções opostas, propensos para um encontro que anos de desobediência e idolatria haviam preparado. O que seria ainda revelado aos homens que buscavam a verdade em meio à divisão? A resposta divina ressoaria de maneiras nunca antes imaginadas, e a história de Israel estava à beira de um novo começo. Mas qual seria o preço? A espera do povo parecia ressoar no silêncio da noite, enquanto o plano soberano de Deus aguardava para emergir com poder transformador.